Sejam bem-vindos a mais um episódio da Esquina Criativa. Hoje estamos acompanhados por Susana Oliveira, é a vereadora com Pelouro da Cultura na Câmara Municipal de Penafiel. Vem-nos falar um pouco do que tem vindo a ser feito até agora, da edição de Escritaria deste ano, que vai homenagear Germano Almeida, e também do que o futuro espera para o Concelho e para a região também nos próximos anos relativamente à cultura. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado também Obrigada. ao Daniel por se juntar a nós para mais um episódio. Daniel, o que é que nos contas? Tudo bem contigo? Está tudo bem, muito obrigado. Ricardo, espero contigo também. Doutora Susana, obrigado também por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. É sempre um gosto falar consigo. Antes de começarmos, dar-lhes parabéns por mais esta última vitória. Obrigada. Espero e esperamos todos que continue o bom trabalho que tem vindo a fazer, juntamente com a sua equipa. Farei por isso, obrigada. Temos muito trabalho pela frente, sem dúvida. Muito bem, estamos a alguns dias da próxima edição de Escritaria, que este ano vai homenagear o autor Germano Almeida. O que é que nos pode contar deste evento, sendo que no ano passado também tiveram de fazer algumas alterações devido à pandemia? O que é que se pode esperar para a próxima edição do Escritaria? É verdade, nós vamos para a 14ª edição e homenageamos este ano Germano Almeida, um autor de Cabo Verde, portanto uma comunidade lusófona onde nós ainda não tínhamos chegado, depois de termos cá Mia Couto de Moçambique, o Pepe Tela de Angola, e portanto viajamos agora até Cabo Verde para conhecer um pouco este autor, que tem de resto muitas obras já editadas e traduzidas em diversos países, mas que sabemos todos que não é muito conhecido e, portanto, vai ser um desafio interessante. Aliás, tem sido um desafio interessante estudar e preparar a edição deste ano em torno da vida e da obra de Germano de Almeida. Este ano não temos, e ainda bem, as restrições que tivemos o ano passado, não é? Que estávamos em plena pandemia, portanto tivemos muitas restrições e mesmo assim foi uma edição fantástica. Portanto, este ano, sem essas restrições, e ainda bem, teremos, esperamos nós, uma edição mais livre, com a participação de mais público, portanto, sem a redução da lotação dos espaços, e, portanto, acho que todos poderão mais viver o Escritaria. Não tivemos ainda este ano a participação das escolas na arte da rua, como era habitual, porque não tínhamos ainda, não sabíamos como é que a pandemia iria evoluir e depois também condicionar os professores e a organização do plano de atividades baseada numa incerteza não era de todo correto e, portanto, optamos por assegurar nós, à semelhança do ano passado, também essa parte. Portanto, em termos de programa do Escritaria, que em breve será divulgado e, portanto, vocês vão já saber aqui em primeira mão, assim, aos traços gerais do que nós poderemos esperar desta edição, e que contará, de resto, com a presença do Sr. Ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, que vai estar cá em Penafiel, a nosso convite. Iniciará, portanto, no dia 24 de outubro, com as histórias mágicas, da mesma forma que repete depois no último domingo, no 31, portanto, essas duas sessões de histórias mágicas dedicadas à família, como já tem acontecido em diversos momentos ao longo do ano, à família, aos mais pequenos, digamos assim, e que procura estimular e envolver aqui a literatura, a música, o teatro, e, portanto, fica aqui uma receita muito interessante para estimular o gosto nos mais pequenos pela literatura, pelos livros. Depois vamos procurar aproveitar o máximo da nova pérola que temos aqui no nosso centro histórico, o novo recreatório paroquial, novo, renovado naturalmente, e que realmente está um espaço fantástico. Portanto, temos 3 momentos que decorrerão também lá, nomeadamente a apresentação do livro Escritaria de 2020, do Mário Zambojal. Depois há conversas com a nossa diretora da nossa biblioteca na segunda e na terça-feira em torno da literatura lusófona, e também com artistas que estão a ser envolvidos e que estão a preparar a exposição que estará depois patente na nossa biblioteca municipal. E, portanto, aqui referimos já aos dias 24, 25 e 26, portanto, é a parte de arranque do Escritaria, arranca também naturalmente a arte de rua,
que estará a adornar e a vestir a nossa cidade, como já é habitual e todos nós já conhecemos. Arrancará no dia 27 de outubro o Espaço do Livro, portanto a tenda com os nossos livreiros junto à Igreja da Misericórdia. Teríamos aqui uns momentos engraçados com a participação do Teatro de Rua Boca do Mundo, com umas aulas de funaná, portanto vamos envolver aqui nesta quarta-feira, dia 27, a turma do 4º P do Centro Escolar de Penafiel, que estará também a participar nesta iniciativa e que de certeza foi sem dúvida ou melhor, envolvê-los na música africana, portanto com esta aula de funaná, que vai ser orientada por uma professora de dança africana. É uma boa forma de envolver também os mais pequenos no escritaria, fazê-los ter contacto com a música, com a cultura africana, e portanto acaba por ser aqui, não podem vir todos, naturalmente, era bom se pudesse, mas não pode ser, portanto fica aqui um apontamento interessante que vai depois ser repetido na sexta-feira, dia 29, mas dessa vez com a participação da Universidade Sénior, da nossa ADSCREP. Portanto, será também um momento interessante. Na quarta e na quinta-feira vão passar no Cinemax os 2 filmes de Francisco Manso, baseados em 2 obras do Germano Almeida, O Testamento do Senhor Napomuceno da Silva Araújo e Os Dois Irmãos. Portanto, ele também acaba por ajudar a ser um bocadinho talvez mais conhecido por também já ter estes 2 apontamentos cinematográficos. E entramos depois... o autor vai na quinta-feira também visitar as escolas secundárias, como também já tem sido o hábito haver esse contacto com o público escolar, e entramos depois nos 3 dias mais completos de escritaria, sexta, sábado e domingo, 29, 30 e 31. Na sexta-feira inauguraremos a arte pública e os murais da secretaria na cidade. Teríamos depois à tarde o descerramento da escultura de Germano de Almeida e da instalação da frase que o autor escolheu para ficar eternizada aqui na nossa cidade, e então entra aí a outra aula de funaná com a Boca do Mundo e a Universidade Sénior, e à noite temos um concerto Bossa e Morna no Coreto do Jardim do Calvário. Portanto, vamos procurar trazer à cidade este espírito e esta cultura africana para adornar e para também envolver a nossa comunidade, para perceberem também as questões culturais do autor. Peço desculpa. Depois, no sábado temos a inauguração da exposição na Biblioteca Germano de Almeida, O Prazer da Escrita através da Imagem, a exposição dos rostos do escritaria da Mafalda Rocha, portanto também já habitual e que nos está a formar uma coleção fantástica e que tem sido uma exposição itinerante no país, portanto tem havido vários convites para acolherem essa exposição e que permitem depois explorar a vida e a obra dos vários autores que já foram homenageados nestas 13 últimas edições. Depois temos o lançamento do novo livro do autor e que vai completar aqui um conjunto de 3 obras que o autor veio intitular de A Trilogia do Mindelo. Portanto, este último, e que vai ser lançado cá em Penafiel, tem o nome de A Confissão e a Culpa, e será também um momento importante. Naturalmente, procuramos sempre que os autores que são homenageados em Penafiel tenham um livro novo para lançar cá e, portanto, marcar dessa forma também esta edição. À noite temos um dos momentos também mais interessantes e um dos momentos altos do escritaria, que é a célebre conversa entre o Fernando Alves e o autor. Decorrerá novamente na Quinta da Aveleda, portanto são as conversas na Eira, em que realmente aquele contexto é fantástico e tornamos ali um serão literário muito, muito engraçado. Depois, no domingo, e será o último dia, temos, como disse, as histórias mágicas, a atribuição do Prémio Jornalismo Escritaria e fechamos com a conferência, digamos assim, em torno da vida e da obra de Germano de Almeida no Museu Municipal às 16h. O Espaço do Livro fecha também, portanto, neste dia, às 20h, no dia 31, e a maior parte destes eventos serão passados via streaming, portanto online, as pessoas também poderão assistir, não podendo estar presentes,
poderão também assistir por essa via. De facto, a pandemia também nos mostrou isso, que esta aposta de estarmos ligados em direto, em alguns momentos, fez com que o evento chegasse a públicos muito provavelmente nunca antes atingidos e, portanto, mesmo não havendo agora a restrição da lotação, iremos manter o uso desta tecnologia, desta ferramenta, para poder fazer chegar o Escritaria a mais gente. Isto é um evento cada vez mais multidisciplinar, né? Outras disciplinas acrescem à literatura, muito mais variado, muito mais... Sim, procuramos, aliás, acabamos por ter aqui sempre, ou temos tido praticamente sempre, a música, o cinema, o teatro, a pintura, a arte de rua, portanto acabamos por ter aqui muita arte realmente misturada e que facilmente dão as mãos à gastronomia. Portanto, nós numa das refeições que temos preparado para a nossa comitiva, para os convidados, é precisamente também com gastronomia típica de Cabo Verde, e portanto acaba por ser um bom motivo, uma boa desculpa, sem sair do nosso país, podermos viajar um bocadinho por Cabo Verde, conhecermos a música, conhecermos a comida, e portanto acaba por ser uma experiência ainda mais enriquecedora. É um evento multissensorial. Exatamente. E multidisciplinar. Doutora Susana, agora o ponto C, o muito esperado ponto C, as obras já começaram. Verdade. Estão a todo gás. Um bocadinho. Sim, atrasaram um bocadinho, é verdade. O processo não foi muito fácil, sobretudo pela questão dos terrenos, na envolvência, mas tudo ultrapassado, a obra está a andar e contamos que possa abrir portas em 2023. Portanto, não sabemos ao certo ainda o mês, mas contamos que seja ainda durante o ano de 2023. Este projeto é um projeto já há muito desejado pelos penafidelenses, não é? E pela região, mas sobretudo por nós, pelos penafidelenses. E de facto há que dar louvor ao nosso presidente, a doutora Antonino de Sousa, por ter tido a coragem, o arrojo de agarrar uma obra destas no sítio em que porque vai fazer crescer aqui o nosso centro da cidade. Ao definir aquele espaço para este projeto, para este novo edifício, obrigou, no fundo, a fazer crescer, a abrir as artérias da cidade, seja por aqui pelo centro, atrás da nossa biblioteca, seja pela via da Meia Encosta, no Cavalum, e portanto a cidade vai acabar por crescer mais um bocadinho e crescer com esta outra pérola aqui no meio, porque para além do edifício estar muito bonito, portanto as imagens 3D que nós temos e esperamos que realmente a construção faça jus ao projeto, é lindíssimo. A praça de São Martinho, que vai nascer à volta do centro, do ponto C daquele edifício, vai ser também super interessante e vai permitir-nos ter ali um espaço também que pode ser aproveitado em termos de atividade artística, naturalmente, e que muitas vezes temos essa dificuldade de fazê-lo aqui no centro da cidade, porque não temos uma praça, digamos assim, onde não haja trânsito e onde nós possamos estar tranquilos a assistir a um concerto ou uma performance, não é? Tirando ali a escritaria, mas que acaba por a praça da escritaria, mas que acaba por nos limitar um bocadinho pelo jardim, pelas escadas. Ali vai nascer uma praça que nos vai permitir também ter outro aproveitamento. Portanto, para além disso, temos este projeto contempla um grande auditório, não é? com 400 lugares sentados. É uma área de cerca de 800 metros quadrados, portanto é imenso, e para além das áreas de apoio, foco-me naquelas áreas onde nós vamos poder trabalhar e aproveitar, que são então esse grande auditório e uma sala polivalente, mais pequena, claro, com cerca de 100 metros quadrados, mas que nos vai permitir também usar para pequenos espetáculos, pequenas mostras artísticas e explorar nas mais variadas áreas. Há uma área de exposição também, portanto nós também pretendemos que as exposições artísticas que atualmente vão para o nosso museu na galeria, portanto nos corredores laterais, que possam depois ser encaminhadas para este novo espaço, porque o nosso museu é um museu arqueológico e etnográfico e, portanto, não é propriamente uma galeria de arte, não é? Temos procurado dar resposta, e bem, a nossa equipa do museu faz um trabalho fantástico também nessa matéria,
e temos realmente conseguido dar resposta a essa diversidade também artística que também queremos oferecer à cidade, mas contamos que este novo espaço nos permita aí realmente trabalhar um bocadinho melhor essa vertente. Atualmente, o que é que nós estamos a fazer para preparar a chegada, portanto, desse bebé, não é? Desse projeto que há de nascer e abrir portas em 2023. Nós fizemos, e posso partilhar convosco, um projeto piloto com a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, o ESMAI, que pertence ao Instituto Politécnico do Porto, com a colaboração de um professor penafidelense, que também é de cá, e alunos de várias áreas, desde a música, ao design, as artes performativas, a engenharia de computadores, etc., que se envolveram para estudar aquilo que viria a ser o ponto C ou aquilo que poderia vir a ser o ponto C. Nomeadamente, ou melhor, antes disso, tiveram que conhecer o projeto, vieram cá, conhecer o terreno, conhecer a nossa cidade, conhecer o concelho, perceber como é que funciona a nossa comunidade, a nossa identidade local e depois poderem trabalhar sobre essa informação toda que recolheram e imaginar como poderia ser o funcionamento daquele espaço. Os desafios que nós teríamos ou teremos pela frente, a forma de atrair e captar público para esse novo espaço, a forma do público poder interagir dentro do próprio espaço e na sua envolvente, e de fidelizar esse público também é importante. Fizeram também uma proposta de logotipo da imagem para o ponto C, que há de ser trabalhada naturalmente, mas sobretudo refletiram sobre como promover a diversidade cultural, a inclusão, o entretenimento, o envolvimento da comunidade, o pensamento crítico, a formação de públicos. Portanto, como é que nós poderemos trabalhar todos estes desafios, não é, que estão agora em cima da mesa, que é, para além do edifício, o que é que nós vamos fazer com ele, não é? Porque se calhar a parte da construção acaba por ser a parte mais fácil, embora complexa no seu processo, mas depois temos ali aquele edifício fabuloso, mas obviamente que queremos que ele funcione na sua plenitude, não é? Queremos trabalhar esta relação que há de existir e que tem que existir, que é importante, entre o ponto C e os artistas locais e os artistas externos e os turistas que visitam Penafiel e a própria comunidade local e as empresas e as escolas e as nossas instituições, o nosso associativismo. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Uma teia enorme. Sim, é uma teia enorme. Eu acho que este é agora o nosso principal desafio, não é? Para além de em breve darmos seguimento a este que foi um projeto piloto, foi um projeto pequenino, mas que agora ficamos depois deste ato eleitoral a acertar e ver como é que poderíamos explorar cada um destes pontos, não é? Porque fomos só aflorando assim no geral, portanto, para percebermos ainda os desafios que teríamos em mãos, mas para além disso teremos de trabalhar na constituição, pensar na constituição da equipa de trabalho, não é? A manutenção, a gestão do próprio edifício, a agenda cultural. Portanto, acho que temos aqui, não tenho a certeza, temos aqui 2 anos de trabalho de extrema importância e que vão determinar o sucesso deste novo espaço, o ponto C, a cultura e criatividade no centro da cidade. Dizia mesmo que é a cultura no centro da nossa cidade, a cultura no centro da nossa vida, porque realmente é importante. E como dizia o nosso presidente ainda há dias, na nossa tomada de posse, o objetivo é que este ponto C seja um viveiro de criação artística e uma referência na região, na atividade cultural, e portanto acaba por ser um dos maiores investimentos na cultura na nossa região dos últimos anos, e portanto temos que naturalmente fazer bem esse trabalho para que seja de facto um sucesso como todos esperam. E que evento, algum artista ou espetáculo que gostava de ver acontecer, tanto no ponto C como em Penafiel, num futuro? Se apanhar-me assim desprevenido não vale. É óbvio que há imensos espetáculos e grupos, não é, de música, portanto em termos de grupos pessoais,
que eu gostaria de ver. Já vi, os Coldplay, por exemplo, já vi no Nós Alive, mas claro que seria assim fabuloso trazer um grupo desses a Penafiel, mas é óbvio que temos que pensar também à nossa escala, e portanto estou certa de que iremos encontrar excelentes opções para atrair novos públicos, para também servir a nossa comunidade e fazermos deste novo espaço uma referência na região e em Penafiel. Qual é o plano para a cultura no conceito de Penafiel para os próximos 4 anos? Já tem assim alguma ideia ou alguma atividade certamente que escritaria, por exemplo, podemos contar que seja para repetir, não é? Sim, claro. E que outros projetos e atividades é que se podem esperar para os próximos 4 anos? Muito bem. Eu acho que mais importante do que propriamente falar da iniciativa A ou da iniciativa B que temos programadas, porque há iniciativas que nós já sabemos que todos os anos acontecem, não é? A não ser que haja um imprevisto muito grande. De janeiro a dezembro há já um conjunto de atividades que nós já sabemos que estão lá na nossa agenda e que as temos que preparar porque a cidade já está a contar, a nossa comunidade já está a contar com elas. Mas mais do que entrar nesse pormenor, eu acho que era importante, e é esse trabalho que eu quero retomar agora a partir de segunda-feira, depois de saber também a distribuição dos pelouros, que vão ser, e a delegação de competências que vai ser feita pelo nosso presidente, trabalhar com o nosso Gabinete da Cultura nos desafios que, de certa forma, também a própria pandemia nos obrigou a sentir e a repensar. Esta estagnação que nós tivemos e que toda a gente sentiu da atividade cultural ao longo destes meses, o impacto que isso teve também na nossa comunidade e a impressão que eu tenho, e que não sou a única, porque já várias pessoas comentaram isso comigo, é que as pessoas ficaram adormecidas. Portanto, a pandemia acabou, ficamos tanto tempo confinados em casa, tanto tempo privados de tanta coisa, que as pessoas acabaram quase por se acostumar a isso. E, portanto, acho que agora vamos ter que fazer aqui um esforço extra em termos de gerar novos públicos, voltar a estimular o gosto pelas atividades, pela participação nas atividades culturais e, portanto, reforçar, ou seja, encontrar aqui ferramentas, formas para ajudar a reforçar a participação cultural na nossa comunidade. Talvez melhorando os nossos mecanismos de comunicação e de divulgação. Provavelmente não temos encontrado ainda os mais corretos. Portanto, mais do que dizer que vamos ter o concerto A ou o concerto B, importa dizer que nós vamos ter que fazer internamente este trabalho muito de reflexão e, com base nessa reflexão, nesse brainstorming com a nossa equipa, preparar então depois a programação cultural que vá de encontro a esses desafios, o estimular para que as pessoas possam tirar, por exemplo, estimular mais e tirar mais partido de um trabalho em rede, seja dentro do concelho, seja a nível regional ou aqui mais da Val de Sousa, do Tanguei Sousa, mas também aqui no Norte, portanto, parcerias que nós possamos fazer com outros municípios e que possam gerar mais riqueza para Penafiel e para os respectivos territórios. Nunca, ou melhor, fazer cada vez mais uma ponte mais sólida, mais firme entre as atividades culturais e o turismo. Portanto, os turistas que visitam Penafiel, o que é que procuram, de que forma é que nós podemos corresponder, ou de que forma é que nós podemos trabalhar a nossa programação cultural de forma que também seja um ponto de atração dos turistas, para virem a Penafiel, porque sabem que naquela altura tem este concerto ou tem aquela atividade, e, portanto, mais do que também, além do nosso património, que é fantástico e rico e que nós nos podemos orgulhar muito, a nossa gastronomia, as nossas paisagens naturais, mas também a nossa atividade cultural. E, portanto, temos estes desafios, o trabalhar, por exemplo, e apostar numa maior qualificação e capacitação do nosso setor cultural, ao nível dos nossos grupos locais, do teatro, da música, da dança. Portanto, temos várias áreas e felizmente o nosso concelho é riquíssimo em associativismo e em grupos culturais, mas que se calhar precisariam mais de uma ajuda nossa, será estar atentos também aos financiamentos que podem surgir e que nós os possamos ajudar a elaborar candidaturas para poderem também eles próprios autocapacitarem-se para terem maior qualidade e maior impacto depois também na nossa atividade cultural, aproveitando os espaços
que temos no território. Portanto, o trabalho que eu espero fazer será muito para dar resposta a estes desafios que têm que estar em cima da mesa e que a pandemia mais do que nunca nos obrigou agora a pensar neles. Basicamente a chamar as pessoas novamente para a cultura, não é? Que já habituaram-se a estar em casa. Temos que encontrar as ferramentas certas, porque ao longo dos anos fomos vendo que muitas das vezes, por muita comunicação, muita divulgação, as pessoas acabam nem saber. Sabiam depois de quando viam que imagens, fotografias, mas como é que é possível? Com tanta comunicação, com tanta divulgação, as pessoas não estão simplesmente para aí viradas, não sei, acho que teremos que encontrar aqui ferramentas e estudar um bocadinho estes fenómenos para perceber como é que poderemos contorná-los e ter melhores resultados, ter uma participação maior nos eventos que são organizados, porque estamos a falar do investimento público, portanto é dinheiro público que é investido para garantir a oferta cultural à comunidade e é para ela, e portanto convém que as pessoas também realmente valorizem e participem e usufruam. Muito trabalho. Espero que venha muito trabalho. Para terminarmos, doutora Susana, o Orçamento de Estado para a Cultura é cerca de 25%. Depois desta pandemia, a coisa ainda vai subir mais um bocadinho. De que forma é que isto pode ter impacto na cultura local? E para rematar, como é que vê o estado da cultura na região? O impacto na cultura local, eu diria que esse orçamento é zero, não é? Sempre foi, porque a atividade cultural não vive, a atividade cultural local não vive do orçamento de Estado, não é? Portanto, vive do orçamento das autarquias. Portanto, a Câmara Municipal e o que acontece em Penafiel acontece na maior parte das câmaras municipais, sobretudo aqui da nossa região, acabam por ter o seu orçamento dedicado à cultura e se assim não fosse, desgraçado estavam estes territórios que não conseguiriam ter qualquer atividade cultural. Portanto, este orçamento é miserável, naturalmente, e o setor da cultura tem que realmente mostrar muita indignação e muita tristeza por ter um orçamento tão baixo, mas valha-nos os orçamentos municipais para que possam garantir esta atividade e este dinamismo cultural nos territórios, porque se assim não fosse estaríamos muito mal. E, portanto, quando falamos de cultura, falamos da cultura em Penafiel, falamos da cultura na região, ela existe muito graças ao papel das autarquias e do associativismo e dos artistas locais e do trabalho que se vai fazendo muito em parceria para dinamizar e fazer muito com pouco. E, portanto, tem sido esse o segredo da cultura na região. E estão de parabéns todos aqueles que têm feito um belíssimo trabalho, com os poucos recursos que têm feito um belíssimo trabalho e demonstram esforço e vontade de ir fazendo cada vez mais e melhor, e isso é de salutar. Muito bem, Sra. Vereadora, muito obrigado por estar aqui este bocadinho a falar sobre a cultura na região e em Penafiel. Obrigada. Obrigado também, Daniel. Bom trabalho. Muito obrigado. Então, Daniel, queres dar alguma palavra de despedida? Quero mandar um beijinho à doutora Susana e um grande abraço para ti, Ricardo, e bom fim de semana a toda a gente. Um beijinho obrigado. Aos dois, muito bom obrigado. Trabalho, bom fim de semana. Obrigado também por acompanharem mais este episódio da Esquina Criativa. Para a semana, como de costume, estamos de volta com mais um convidado para falar de cultura na nossa região. Obrigado.